Eita glória, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para deixar mais uma meditação para o seu coração, aleluia, no livro de Lucas, capítulo 12, no seu versículo 13 em diante, aleluia. A palavra do Senhor vai nos narrar, queridos, que Jesus estava ali ensinando, Jesus estava ali passando mais um dia do seu ministério na terra, ensinando ao homem a temer a Deus, ensinando ao homem, aleluia, a servir a Deus em espírito e em verdade, conduzindo, fazendo sempre o que Jesus fazia, Diz a palavra do Senhor que Jesus não fazia nada além de nos ensinar a amar, além de nos ensinar a ser melhor. E diz a Bíblia que enquanto Jesus estava ali pregando, chega um certo homem e diz para ele: mestre, fala para o meu irmão para dividir a herança junto comigo, para dividir a herança, aleluia, que ficou para nós dois. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele assim e diz assim: vem cá, meu filho, quem me colocou como juiz entre tu e teu irmão? Porque nós sabemos que Jesus não veio para nos julgar, Jesus veio para nos salvar. Esse é o que você precisa entender, que Jesus veio para nos salvar. E diz a Bíblia que Jesus então agora vai contar uma parábola para ele, dizendo: olha, havia um homem que tinha uma herdade, e essa herdade cresceu a ponto de aquele homem não ter mais onde guardar, porque aquele campo dele frutificou grandemente. E diz a Bíblia que aquele homem agora se preocupando quando ele iria guardar, aleluia, porque ele não queria perder aquilo que ele tinha construído. Diz a Bíblia que ele diz no seu coração: eu vou agora, aleluia, derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores, vou depositar tudo, aleluia, o que eu conquistei até aqui, e vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e folga, aleluia, porque eu tenho um depósito para muitos anos. E diz a Bíblia que Jesus, aleluia, continua contando para ele. Mas Deus disse isso para aquele homem: louco, o que tens preparado para dar e para quem será? Diz a Bíblia que Deus, ele estava se preocupando com que aquele homem, a alma daquele homem, para quem é que ele ia entregar, porque ele estava se preocupando em ter em depósito, ele estava se preocupando em enriquecer, ele estava se preocupando com as coisas nessa terra, mas não estava se preocupando com a vida eterna. Aleluia, que é o que Jesus me prometeu e te prometeu. Pastor, o senhor quer dizer o quê? O senhor não crê que Deus quer que a gente tenha uma vida de abundância? É isso que o senhor quer dizer? Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que Jesus quer que eu e você tenhamos uma vida nessa terra abundante, tenhamos uma vida nessa terra sem falta de coisa alguma. Agora sim, nós precisamos priorizar, queridos, a obra de Deus. Tem muitas pessoas que se preocupam com o que é seu. Tem muitas pessoas que se preocupam com o seu amanhã. Tem muitas pessoas que se preocupam em guardar, em comprar casa, em comprar carro, em comprar terra, em comprar moto. Eles se preocupam em ter as coisas nessa terra, mas ele está se esquecendo, aleluia, de começar a acumular tesouros no céu, aonde é mais importante de eu e você guardar. É necessário que você entenda nessa tarde que Deus está mandando eu falar isso para você. É necessário que você comece a entrar no prumo de Jeová, comece a agradar a Deus de alguma forma, porque você tem se agradado de você, dos seus esforços, do que você tem feito, mas para com Deus você já parou para pensar se Deus tem se agradado de você? O Senhor vai dizer: olha, louco, essa noite te pedirá a sua alma. O que tu tens guardado para dar, para quem será? Irmãos, essa palavra nos leva a pensar. Essa palavra nos leva a meditar, a entender o que é que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Porque a gente tem preparado o quê? A gente tem se preparado para se encontrar com o nosso Mestre? A gente tem se preparado para se encontrar com Deus? A gente tem se preparado, aleluia, para servir a Deus em espírito e em verdade?
Mas eu vou dizer a vocês o que é que eu tenho visto nesses últimos tempos. Eu tenho visto pessoas priorizando o seu bem-estar. Eu tenho visto pessoas priorizando, aleluia, muitas das vezes, o seu trabalho, o seu emprego. Eu não tenho visto as pessoas hoje priorizando a obra de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração, porque muitas pessoas estão se perdendo. Eu não quero dizer que todos estão se perdendo, eu quero dizer que muitas pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque não tem priorizado aquilo que é mais importante. O Senhor nos colocou nessa terra aqui para adorar a Ele, para buscar a presença dEle, para fazermos a diferença na vida de outras pessoas. E muitas pessoas não estão se incomodando com a vida de outras pessoas, e sim com as suas. E o Senhor está dizendo assim para você nessa tarde: está na hora de você começar a juntar tesouro no céu. Está na hora de você começar, aleluia, a colocar a tua vida nos quadros, para que você possa entender o que Deus está falando com você nessa tarde. Queridos, todos nós queremos uma vida abundante. Eu quero uma vida abundante. Eu não vou ser hipócrita para dizer a vocês que eu quero viver uma vida que não seja abundante. Eu quero. Porém, o que eu não quero é ter que me corromper, é ter que me preocupar com as coisas nessa terra, a ponto de esquecer o que está preparado para mim na glória, a ponto de esquecer o sacrifício de Jesus por mim. Eu e você precisamos parar para entender se está tudo valendo a pena. Porque muitas das vezes você perde um culto de segunda, um culto de terça, um culto de quarta, de quinta, sei lá, o dia que seja na semana, você não tem ido porque você está sobrecarregado com as suas coisas, com o seu trabalho. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: está na hora de você limpar as suas vestes, está na hora de você procurar chamar a atenção do seu mestre, está na hora de você começar a acumular tesouros para Deus, está na hora de você, aleluia, arregaçar as mangas, fazer a obra para o Senhor. Está na hora de você largar o pecado. Está na hora de você, aleluia, começar a chamar a atenção de Deus de alguma forma, aleluia, e esquecer um pouco dessa vida, porque essa vida passa. Eu costumo dizer, queridos, que a média de vida hoje do brasileiro hoje é 70 anos. Vamos lá, que a gente vive há 100 anos, milagre divino, você vai viver 100 anos. Só que quando você morre, sabe o que acontece? Você se encontra com a eternidade. E o que é que você tem preparado para a sua eternidade? Você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade é uma vida inteira, milhares e milhares e milhares de anos. E aí você que vai escolher se você quer sofrer ou se você quer sorrir, queridos. Porque só tem dois lugares, só tem dois caminhos. Não adianta eu estar aqui enganando você. Para com esse negócio, ou é céu ou inferno. Acabou. Jesus não tinha negócio de muita conversa, não. É só dois caminhos a se seguir. Aleluia, ou da bênção ou da maldição, mas Ele deu a oportunidade de eu e você escolher. A Bíblia vai dizer que Ele manda você escolher a bênção. A Bíblia vai dizer que Ele manda você escolher a vida. Então está na hora de você fazer as suas escolhas e começar a depositar os seus tesouros no céu, porque a vinda de Jesus está próxima e você precisa se atentar para isso. Faça essa meditação. Pense aí na sua casa, de onde você estiver me assistindo. Eu preciso que você comece a pensar: Deus, como é que eu estou diante da tua presença? Deus, será que eu tenho um tesouro, aleluia, escondido para receber aí no céu? Ou se eu só estou me preocupando com a minha vida na terra? Eu quero te dizer, queridos, que Deus te deu a oportunidade, aleluia, de ter tesouros na terra, mas se preocupar em ter mais ainda tesouro no céu. Porque quando Deus fizer chamada, querido, e Deus te pesar na balança e ver que você está em falta para com Ele, a Bíblia diz que vai haver muito ás naquele grande dia. A Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dente. A Bíblia diz que muitos serão lançados no inferno, e lá haverá choro e ranger de dente. Tá, queridos? Então, se preocupe em buscar a vida. Se preocupe em buscar a Deus. Se preocupe em começar a endireitar as suas veredas para que você viva uma vida abundante aqui na terra e também viva uma vida abundante no céu. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que a partir de hoje, que a partir dessa palavra, você comece a entender o que Deus está requerendo de você e comece a priorizar as coisas de Deus. Eu não estou mandando você negligenciar as outras. Eu estou mandando você priorizar as coisas do céu.
Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus guarde a sua casa, a sua família, né? E te abençoe em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus me deu nessa tarde para compartilhar com vocês, amém? Continua aí, aleluia, nos seguindo no nosso canal. Temos cultos diários, amém? Deixa o seu like, nos segue aí na rede social, compartilha esse vídeo, aleluia, com o próximo, com o amigo, né? Porque muitas das vezes a gente se perde, a gente acha que estamos vivendo, que está tudo bem na nossa vida e na verdade não está. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, fica com Cristo.